Salve, salve, galera. Muito boa tarde. Quem fala é Júnior Saquite para mais um Siglocast, podcast para por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro. Vamos para mais um morning call. Pô, toda semana falo a mesma coisa, cara. Mas não é gasto, não. Vamos para mais um fechamento semanal. Hoje aí com a nossa figura quinzenal, que já tem que mudar a foto do KLB, daqui a pouco fica igual menudo, sabe? Tem uns 5, 6 na foto. Fala, Everton, tudo certo, brother? Fala, meus amigos. Pô, prazer estar aqui de volta com vocês. Realmente, vou cobrar o pessoal aí para colocar minha fotinho lá, porque, pô, só vejo a foto de vocês, cara. Tô aqui toda semana. Mas é isso aí. Vamos trocar essa ideia boa aí. Boa, boa. Weber, chega pro lado um pouquinho, cara. Porra, que vista, hein? Ó, o que achou? Porra, demais. Olha aqui a minha. Aí, ó. Ó. Visão de estar aqui, coisa linda, o solzinho, apesar de um pouquinho frio ainda, o sol tá esquentando Mas nessa vai tarde. esquentar, amanhã a previsão é 30 graus. Aí na segunda é a segunda mais feia do ano. Aí não tem gripe, não fica doente, entendeu? Aí não vai ser nem Covid, vai ser gripe. Eu tô com resfriado faz umas 3 semanas, cara. Não é Covid, mas olha, tá perdurando, cara. Mas vamos ao que interessa. Nosso Bovespa hoje, fechamos a sexta em queda de 0,87 a 125.053 pontos. Na semana, acumulamos uma queda de menos 0,72 e no mês de menos 1,38. O mêsinho daí tá meio... não está tão positivo. O dólar hoje teve, infelizmente, uma leve variação negativa de apenas 0,05, cotada a R$ 5,20. Todo mundo torcendo muito para que o dólar caia, mas na semana o dólar fechou em alta de 1,67 e no mês está em alta de 4,63. Acho que subiu, vendeu, hein? Se subiu 4,63 para cair 5, Deus pareça. Não sei a opinião de vocês. Everton, quanto que rolou essa semana aí na bolsa? Os meninos estão de férias, o Everton tá mais... Nem sei se tá participando, pô. Tá de férias com o pessoal da polícia, cara. Everton, dá-lhe teu brief aí, brother. Valeu, meus amigos. Então, vamos lá. Semana começando aí com os mercados em forte queda, tanto aqui no Brasil como na Europa, como nos Estados Unidos, enfim, boa parte da Ásia, uma grande aversão a risco no exterior aí um pouco por conta do recuo do preço do petróleo e principalmente por conta do avanço da variante Delta do coronavírus ao redor de todo o mundo aí, notícias que a gente teve diariamente essa semana. Bom, sobre a variante Delta, que podemos falar, né? Os novos casos de Covid eles voltaram a acelerar nos Estados Unidos, como comentamos, como vamos comentar ainda durante o programa hoje, especialmente entre a população não vacinada. Então, isso foi um dado que foi constatado. Segundo os dados do governo americano, o país ele registrou uma média de 26 mil novos casos por dia nos últimos 7 dias, mais do que o dobro aí do que foi registrado há um mês. Tivemos diversos países europeus voltando a implementar medidas de distanciamento social já aí no começo da semana, entre segunda e terça-feira. Então, segunda, principalmente, foi um dia bem difícil para os mercados, né? A gente começou a semana bem ruim. O petróleo caiu 7% na segunda-feira, o barril Brent cotado a $68, 68,48. O barril Brent, para quem não sabe, é usado como referência pela Petrobras. Essa derrocada ela refletiu do acordo entre os integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Eu e o Júnior conversamos bastante até sobre isso essa semana. Um grupo aí que inclui também a Rússia e o México, que eles chegaram a um acordo aí para o aumento da produção para 400 mil barris por dia de agosto a dezembro. Então, na segunda, o petróleo ele teve essa queda, se recuperou um pouquinho na quarta-feira, mas a semana ainda foi negativa. Os investidores também essa semana acompanharam atentamente o início da temporada de resultados do segundo trimestre aqui no Brasil, que começou aí no dia 20/7, vai até dia 16/8. A expectativa é grande com esses resultados, com resultados positivos tanto aqui quanto lá fora, né? A temporada começou um pouquinho antes lá nos Estados Unidos, mas a expectativa durante a semana foi muito grande com alguns resultados. No radar macroeconômico, a Receita Federal divulgou que a arrecadação em junho foi de 137,17 bilhões, abaixo dos 139,8 bilhões esperados aí
pelos economistas, tá? Na quinta-feira, a gente teve um dia marcado pelos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, um dado importante, dado que o mercado estava esperando. Segundo o Departamento de Emprego dos Estados Unidos, as solicitações de seguro-desemprego aumentaram em 51 mil, para um novo número com ajuste sazonal de 419 mil na semana que se encerrou em 17 de julho. Os economistas, consultados pela Reuters, previam 350 mil novos pedidos, então veio acima aí do esperado. As atenções seguiram para a temporada de resultados do segundo trimestre, como eu comentei anteriormente, e na quinta-feira a gente teve acesso a um relatório em que 15% das empresas listadas no índice S&P 500 que divulgaram seus resultados, né, do total, 88% superaram as estimativas de lucro, segundo dados da Refinitiv. Então, um dado bem importante que ajudou muito nessa recuperação que veio essa recuperação que veio acontecendo durante a semana, principalmente no mercado americano. Hoje a gente teve aqui um Ibovespa em queda, né, após 3 altas consecutivas que a gente teve, não foram altas tão expressivas, mas foram altas, né? Nós aqui, nossa bolsa se deslocando um pouco do exterior, o exterior no geral aí com as bolsas para cima, as bolsas americanas e europeias sobem hoje, na zona do euro, dados fortes do PMI inspiraram aí os otimismos dos investidores por lá. Já por aqui, quem puxou o desempenho negativo hoje, um dos fatores, né, uma das ações, foram as ações da Vale, que refletiram a desvalorização de 2% do petróleo nesses 2 últimos dias, e a ação aí registrou uma perda de 0,6, algo próximo de 0,6. Como a Vale tem um peso no benchmark junto com o petróleo, hoje a Petrobras não foi tão bem também, estava caindo 0,5%, então isso tudo contribuiu para um dia ruim aqui na nossa bolsa, tá? Hoje também os investidores repercutiram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Base 15, o nosso IPCA 15, que a gente sempre fala aqui, quase semanalmente. Então, segundo os dados do IBGE, o IPCA 15 ele cresceu 0,72% em julho, ante junho, ficando aí acima dos 0,64% projetado pelos economistas. Então, a gente segue aí com essa inflação sendo destaque das notícias toda semana, né? Então, a inflação surpreendendo de novo, isso impactando, obviamente, um pouco mais aqui no nosso mercado nacional. A informação fez os juros futuros, principalmente na parte mais curta da curva, como a gente costuma falar, disparar. O DI para 2022 subiu 18 pontos, numa base de 5,99%. Então, a gente espera, a gente pode até falar um pouco mais disso depois, mas que as próximas reuniões do Copom, em que realmente a Selic ela vá para um patamar um pouco maior para poder tentar conter essa inflação crescente, né? Para encerrar os meus destaques da semana, ontem a Petrobras enviou ao mercado o relatório de produção no segundo trimestre do ano, mostrando que teve uma alta de 1,1% ante o primeiro trimestre, chegando aí a 2,8 milhões de barris equivalentes de petróleo por dia. Isso foi o que a gente teve de mais relevante essa semana. Obviamente o Weber vai trazer aí a parte política, mas o destaque realmente foi esse Ibov negativo em 0,72 e um dólar, que começamos a semana aí com a cotada a 2,11, hoje fechando a semana aí próximo de 5,20, então uma alta aí de quase 2%, 1,66, se eu não me engano. Então a gente consegue constatar também que sempre que o risco começa a ficar um pouco mais alto aqui, a gente tem esse movimento do dólar, até com esses dados da inflação hoje, e o DI futuro disparando, a gente esperava que pudesse ter uma queda um pouco maior aí desse dólar, mas ele se manteve aí com uma variação pequena hoje, negativa. Então vamos ver como é que ficam os próximos capítulos aí, nas próximas semanas, que a gente projeta essa recuperação do nosso índice aqui principalmente. Boa, Everton. Valeu, meu brother. Obrigado pela explicação. O petróleo um dia sobe, um dia cai, um dia 400 mil é pouco, um dia 400 mil é muito. Um dia o cartel vai liberar, um dia o cartel é bom. Não sabe realmente um dia antes de ser negativo, outro dia vira positivo.
Bem, não sei se tem muita coisa para falar da parte política aí, já que nossos meninos estão de férias essa semana aí até o dia 31, se eu não me engano. Dia 30, né? Sexta-feira. E 1º de agosto ele já volta aí com coisa boa. Tô... Certo, louco para trabalhar e aprovar um monte de coisa. Dá uma explicação aí pra gente se rolou alguma coisa. Pois é, hoje fui fazer o resumo da semana, até pensei, hoje vai ter pouca coisa, mas o governo continua trabalhando, né, cara? O executivo tá aí, tivemos bastante coisa até essa semana aí, mas vamos trazer rapidinho aqui para todo mundo. O primeiro assunto é sobre a indicação do Bolsonaro e o STF, André Mendonça, né? Ele foi indicado já na semana passada, a gente acabou não trazendo aqui, mas agora ele tá fazendo a via sacra dele, passando do gabinete dos senadores, buscando apoio no Senado, né? Mas o nome dele aí tem um pouco de resistência ainda no Senado, justamente por ser aquele ministro terrivelmente evangélico, que uma vez o nosso presidente comentou que queria colocar alguém bem evangélico lá, e seria esse o nome, né? E também um pouco pela idade dele, ele é um pouco novo e acabaria ficando aí 27 anos no STF como ministro, então isso pode ser impeditivo. Em contrapartida, também, essa semana tivemos um rearranjo aí nos ministérios que pode colaborar com a aprovação aí do nome do André Mendonça no Senado, né? Então, vamos acompanhar. Essa é a indicação do Bolsonaro, que ainda talvez tenha mais... Não vai ter mais nenhuma indicação. Aí são os dois, o Cássio Nunes, que já está lá, né? E agora o André Mendonça, que tem que passar pelo aval do Senado aí, né? Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República, o Bolsonaro anunciou a recondução do Augusto Aras aí por mais 2 anos no cargo. Mais uma vez, ele ignora a lista tríplice do Ministério Público, que, né, os integrantes aí do Ministério Público geralmente preparam uma lista tríplice para o presidente escolher o procurador-geral. O Bolsonaro deu de ombros para essa lista mais uma vez, né? Então, ele indicou o Aras aí para mais 2 anos como Procurador-Geral da República. O nome dele também tem que passar pelo Senado, que tem a prerrogativa aí de aprovar ou rejeitar. É importante destacar que o atual PGR aí sempre se colocou nos bastidores como candidato à vaga do ex-ministro Marcos Aurélio no STF, né? Então, acabou sendo indicado o André Mendonça, que ainda é o ministro da Justiça aí do governo Bolsonaro, né, que substituiu o nosso querido Moro. Mas, de toda forma, talvez se o André Mendonça não passe pelo Senado, o Aras já tem um respaldo um pouco maior, até porque já passou uma vez para a PGR, né, e agora deve passar de novo para a PGR também. Então, a esperança é a última que morre, né? Talvez o nosso amigo Aras ainda consiga a vaguinha dele lá na alta corte do Brasil. Uma notícia boa, muito boa dessa semana, é que o nosso presidente falou que vai vetar aí o fundo eleitoral, né? Aquele jabuti que enfiaram na nossa LDO aí, que aumentaram o fundo eleitoral de 2,7 bilhões para 5,7 bilhões, então mais que o dobro do aumento aí. A gente falou disso semana passada e é realmente inacreditável. Nas palavras do presidente, em respeito aos trabalhadores e ao contribuinte brasileiro, eu vou vetar esse reajuste, que é um dinheiro que poderia ser melhor utilizado em obras de infraestrutura, né? Que é o grande trunfo do governo aí, a infraestrutura do Brasil está voando, ministro Tarcísio. Então, essa é uma notícia muito boa. Esse veto aí deve voltar para a Câmara e aí os nossos aluninhos vão ter que votar nominalmente aí, então a gente vai saber quem que quer pegar o nosso dinheiro para imprimir santinho, como diz um amigo meu. Então vamos acompanhar, vai ter esse veto aí do presidente, muito provavelmente, se bem que no ano passado, na última eleição, na LDO também passou um aumento do fundão, o Bolsonaro falou que ia vetar e não vetou, né? Mas não era um aumento tão... Eu ia fazer esse comentário aqui, eu falava, vamos esperar os próximos capítulos, porque, olha, tá estranho esse veto, mas vamos ver, tomara que vete mesmo. Então,
não era tão esdrúxulo o valor, né? Eles não exageraram tanto na dose, então agora assustou todo mundo, querendo ou não, né? Muito dinheiro, cara, 6 bilhões é muito dinheiro mesmo, que poderia estar, bem, como bem disse o presidente, sendo mais utilizado na infraestrutura aí. A gente viu algumas comparações de obras que a gente podia fazer com esse dinheiro e é inacreditável, assim. Então vamos torcer por esse veto e vamos acompanhar a discussão do veto aí nas casas para ver quais são os nossos amiguinhos e quais são os nossos inimigos aí. Falando em infraestrutura, nosso ministro Tarcísio ele não para, né? Ele está incomodado aí com a demora dos senadores na aprovação, na votação do novo marco legal das ferrovias, que já passou na Câmara, mas está travado aí no Congresso. Então ele já fala em uma medida provisória aí para disciplinar o tema e nesse caso aí as regras teriam eficácia imediata. Então o ministro Tarcísio está aqui e a gente torce para que ele continue, né? Essa semana, inclusive, o TCU autorizou o leilão de arrendamento dos terminais de combustível no Porto de Santos. Então esse empreendimento aí é uma armazenagem e distribuição de granéis líquidos aí, especialmente combustíveis, né? O prazo do contrato vai ser de 25 anos, com investimentos estimados em 210 milhões de reais. Falando um pouco desse assunto que envolve articulação com o Congresso, veto ou não veto, passar o nome do André Mendonça para o STF aí. Essa semana o Bolsonaro fez aquela reorganização ministerial, né? Então ele puxou o senador Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, né, hoje o Progressistas aí. Ele é o presidente do partido, o partido que muito provavelmente o nosso presidente vai se filiar aí para concorrer às eleições do ano que vem. Então o Ciro Nogueira, que já foi velho aliado do governo Lula, governo Dilma, que ele é um manda-chuva ali no Centrão, né? Já tem um histórico não muito bonitinho aqui para trás. Então, mas ele vai ser o nome do governo aí na Casa Civil. Então, ele vai cuidar dessa articulação, né? Com o parlamento, no lugar do general Luiz Eduardo Ramos, que passa a ser secretário-geral aí. Hoje, a secretaria-geral hoje é ocupada pelo Onyx Lorenzoni, que vai assumir o Ministério do Trabalho, que está sendo recriado ainda. Então, saindo aí o Ministério do Trabalho do Ministério da Economia e está sendo recriado o Ministério do Trabalho. Então, abrir um pouco de espaço para alocar aí o pessoal do Centrão, que agora, perto da eleição, vai ficando cada vez mais exigente. E também para que esse veto não atrapalhe tão grandemente aí essa relação do presidente com o Congresso. Essa semana também o Paulo Guedes e o Celso Sabino, que é o relator da reforma tributária, aí, participaram ontem, inclusive, de um evento organizado pela Confederação da Indústria, aí, em parceria com a Febraban. E durante o debate, o Guedes indicou ser possível ampliar a faixa de isenção para dividendos, então talvez 20 mil mensais para micro e pequenas empresas aí. Esse é um pleito principalmente do pessoal da informal, os profissionais liberais, né? Então, talvez o governo olhe um pouquinho com mais de carinho para esse pessoal que tira pouco dividendo, vamos dizer assim, por mês aí das empresas, né? Para que essa taxação fique mesmo no maior volume. Reconheceu que o fim da dedutibilidade dos juros sobre capital próprio pode ser escalonada, então talvez tenha um passinho atrás nesse sentido do JCP aí. E minimizou a perda anual de 30 bilhões, que a gente falou semana passada, que os prefeitos, governadores estavam um pouco não contentes com a reforma tributária. Então, o Paulo Guedes acabou dando uma opinião um pouco contrária a isso aí, falou que eles estão otimistas, que isso vai acabar acarretando numa menor incidência de imposto e uma maior arrecadação. Então, mais um capítulo dessa novela aí que vai continuar mais um pouco, apesar do relator aí estar otimista, está prevendo que o texto vai ser aprovado ainda em agosto aí na volta do recesso, né? E por último, o Ministério da Saúde aí rescindiu o contrato de compra da vacina Sputnik 5 ou V, não sei,
A vacina russa, que foi comprada pelo consórcio Nordeste, alguns governos, municípios estavam comprando isso aí, o Ministério da Saúde vetou, até a Anvisa não tinha autorizado de primeira aí a vacina, está um impasse, e essa semana ficou decidido aí que vai ser rescindido esse contrato aí, talvez no aguardo aí da Anvisa dar um melhor parecer aí. Então, um pouquinho mais curto essa semana, que não tivemos coleguinhas lá nas carteiras, mas o executivo continuou funcionando, o nosso presidente saiu do hospital já no domingo, tocou a semana inteira aí e segue o jogo, né? Mais uma semana e pouco para voltar ao recesso aí. Vamos continuar acompanhando os bastidores aí. Boa, brother. Eles de férias parece que a bolsa não é tranquila, mas fechou em queda, mas beleza, acho que não tem nenhum tanto humor. Cara, eu tô atrasado uma semana, cara. Meu palpite na semana passada, a bolsa era 125 mil, bateu 125.053 essa semana. Então errei feio, cara. Essa era 128, nem vou falar que o pessoal tava otimista pra caralho. O que vocês acham aí pra semana que vem pra gente fazer o nosso bolão? Eu vou manter aqui o 129, que eu tinha falado que era para essa semana, mas vai ser semana que vem. Já pode pôr aí uns 3% de queda do dólar, tá? Que nós queremos bater essa meta já em 2 semanas aqui, pá. Cara, bater... Não, acho que tomar dólar que é 5. Cara, eu vou continuar com meu 128, cara. Acho que eu tô errando uma semana, vou dobrar. Everton. Cara, tô otimista com a recuperação, porque o mundo se recuperou, né? Depois de segunda-feira, o Brasil, como sempre, ficando um pouco para trás. Então, eu acho que vai recuperar, mas também não tanto, né? 127.500 aí, para ficar no bom número. Segunda-feira. Fechou, então. Gurizada, para finalizar, hoje eu não consegui trazer nenhuma curiosidade para vocês, mas semana que vem a gente traz. Queria agradecer a presença, desejar um bom final de semana a todo mundo, que segunda-feira o pau pega e não alivia. Beleza? Valeu, Everton. Valeu, Eber. Valeu. Bom fim de semana aí e até semana que vem. Valeu. Bom final de semana a todos, meus amigos.